movimento foi um sucesso. Acho que rompeu um hiato de um ano, mais de ano, que a população não se mobilizava para as ruas. Então, o volume de pessoas, a expressividade, o próprio evento em si foi bem organizado. Pessoas que nunca tinham ido na rua antes, achavam que aquilo eram atos bolsonaristas e falaram de jeito nenhum que eu vou, mas agora, em função até dos pronunciamentos e medidas do próprio presidente incumbente atual no governo, estavam completamente consternados e resolveram ir e ficaram muito bem impressionados, né, a brasilidade, se sentiram acolhidos. Então, acho que foi um sucesso como movimento, como manifestação em termos de aglomeração. O outro sucesso, eu acho que teve uma cobertura da mídia internacional que foi fundamental, que comprova que a popularidade não está com o governo, que está com o Bolsonaro. Está nítido. Isso é uma coisa que a gente já vinha falando há muito tempo. Aonde o Bolsonaro vai, ele faz candidaturas. Então, é esse que é o risco que eu acho que ele dá ao atual governo. Então, desse ponto de vista de evento, de romper um momento, essa inação política da sociedade, foi fundamental. Em termos de discursos, eu não acho que houve efetividade nenhuma, para ser sincero. Teve discursos tanto do Bolsonaro quanto de alguns deputados, assim como do Malafaia. Eu não acho que aquilo era para direcionar a população para algum local específico, dirigir alguma ação específica. Uhum. Era praticamente uma exposição de fatos e colocações pessoais ali que não acho que logram ou tem algum resultado ou repercussão, senão para, talvez, as questões pessoais deles. Mas, em termos de movimento, acho que esse que é o ponto que eu sempre volto. E agora estamos no dia seguinte. Ok, a população ainda quer algumas coisas, né? A população quer impeachment, a população quer uma reforma do judiciário, a população quer o fim dessas perseguições políticas. É exatamente isso que vai resultar das ações dos agentes de Estado? Ou será que esses agentes de Estado vão interpretar essa mobilização como um ataque e vão se entrincheirar cada vez mais e vão retaliar? Essa que é a grande questão. Eu, na minha opinião, se os agentes de Estado fossem inteligentes, eles olhariam a história e eles teriam muito a ganhar em fazer uma distensão, em tentar nivelar. Exatamente, pacificar o termo, porque eles não têm legitimidade, está nítido isso. Então, se eles se reentrincheirarem muito mais e começarem a perseguir muito mais e punir muito mais, a consternação popular vai ser comensuravelmente maior. E ela já está grande. Então, vale a pena eles contemplarem uma distensão. É bom para todos os lados. Caso contrário, já sabemos, a história comprova isso. Não sou eu que estou dizendo aqui a minha ameaça. Estou falando em tom de análise histórica. Quanto mais distante a população está do seu dirigente, maior a consternação e maior a mobilização para retirar esse dirigente. Então, fica aqui o comentário de perspectiva. O Bolsonaro também falou dessa questão da pacificação, né, da anistia. Nós vamos ter esse trecho também. E lembrando, daqui a pouquinho, o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, falará aqui com a gente também, dará a sua visão sobre esse ato de ontem aqui na Avenida Paulista. Lobauer, tivemos presença de em torno de 100 parlamentares, né, nessa manifestação. 4 governadores, né, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio, Ronaldo Caiado, lá de Goiás, Jorginho Melo, de Santa Catarina, e o Romeu Zema, confirmou de última hora ali, governador de Minas, também esteve presente. E o prefeito de São Paulo, né, também tem aquela coisa que ele apoia, mas um pouco cauteloso, sempre com essa adesão, né, ao bolsonarismo, como falam por aí, mas uma força política muito grande, além, é claro, do tanto de gente que a gente viu na rua. Em termos aí de despertar, né, da volta da direita às ruas, o que isso significa? Você acha que é um momento aí mesmo de mudança, de inflexão para isso daqui para frente, quem sabe, aumentar? Qual a sua análise? Olha, eu acho que esse não foi um evento bolsonarista. Evidentemente que o presidente Bolsonaro tem liderança, tem popularidade, tem voto, mas a presença de todos esses políticos desse tamanho e nessa proporção
E eu estive lá com o meu filho, que é da geração mais jovem aí, que é da geração dos garotos aí de 13, 14 anos, ou seja, tinha muita criança, muita gente jovem. Então eu fiquei ali observando as pessoas e o que você vê ali é muito mais gente preocupada com a proteção das instituições, da democracia, como a gente entende democracia, não é essa aí que está sendo promovida e divulgada pelos iluminados do poder. Então eu acho que é um evento maior do que Bolsonaro, um evento da vontade das pessoas. Concordo com o Luiz, que foi um sucesso, porque você não coloca 500 mil, 600 mil pessoas na rua em qualquer lugar do mundo, né? Muito menos no Brasil. É uma dimensão muito grande, é ridículo ver as diferenças entre os números, né? Essa de avaliação, né? Como é pequeno o negócio, como é porcaria a qualidade da cobertura, como começa de 180 e vai para 1,5 milhão, né? Dependendo do tema, né? É uma coisa com o mundo da tecnologia, da inteligência artificial, a gente sabe, a gente vê, eu tenho 4 olhos, você vai lá e vê, 500 mil pessoas tinha ali e é muita gente. E mais do que isso, as pessoas estão lá não é só por um discurso ou por uma pessoa, elas estão lá porque elas estão preocupadas com a qualidade das instituições, os caminhos para onde estão indo as instituições brasileiras. E é isso que é o mais importante. Quanto ao discurso, Renato, se me permite, eu acho que o ex-presidente fez um discurso morno. A história do golpe, que está sendo explorada aí de maneira também muito baixa, eu acho, vamos fazer uma coisa aqui, uma análise fria. Quem se volta um pouco no passado vai lembrar os aloprados na época do presidente Lula. Em torno do poder, sempre há aquelas pessoas que ficam em torno do dirigente que são entusiasmadas e praticam ali um linguajar assim de capacidade. O poder, ele inebria, né? O poder deixa tudo... Então isso aconteceu com o Dória, isso aconteceu com todos os políticos que a gente conhece. Aconteceu com o Lula e aconteceu também com o Bolsonaro. Tinha gente que exagerava ali, devia ter. Mas vamos combinar, está longe de ser um golpe, não tem nenhuma possibilidade de ter golpe, não tinha nenhuma possibilidade. É um uso errado, míope do que aconteceu. E ele tentou, acho que, colocar panos quentes. E o que tem de importância aí é o seguinte, que o Luiz também colocou. E agora? Porque nós verificamos aí uma exposição de centenas de milhares de pessoas de forma pacífica e ordeira, dizendo, nós não queremos mais o que está acontecendo, a partir de agora a gente quer que pare. Qual vai ser a reação do poder, das forças que estão com a caneta na mão? Eu acho que está dado o recado da população que tem que baixar a bola, vamos dizer assim. Apesar desse tom de cautela e desse pedido de pacificação, a Polícia Federal, pelo menos foi o que saiu aqui no Poder 360 e em outros jornais, está estudando colocar esse discurso do Bolsonaro dentro da investigação dessa suposta tentativa de golpe. Temos aí a notícia, o PF deve incluir na investigação a fala de Bolsonaro em ato em SP, em São Paulo. A questão aqui é que, como ele cita a tal da minuta do golpe, seria, em tese, uma admissão de que existia essa minuta e que haveria um plano, então, para essa tomada do poder, para essa atitude aí golpista. A gente viu aí o argumento do Bolsonaro, né, dizendo que seria algo, mesmo que existisse, que fosse algo que ele tivesse a vontade de fazer, seria algo dentro da Constituição, então teria que passar pelo parlamento e tudo mais. Essa foi a defesa do Bolsonaro, mas mesmo assim, essa fala pode ser usada contra ele. Antes de chamar o Jean Turco, vamos assistir então a parte em que ele fala da pacificação explicitamente, né? Especificamente, ele pede ali a questão da anistia até para os presos do 8 de janeiro e tenta trazer essa mensagem aí de apaziguamento para a política nacional. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados, é por parte do parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia
para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a penarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. Tá aí, o pedido bem explícito, né, para, enfim, projeto de anistia aí seria algo feito pelo Congresso e essa pacificação para tentar seguir adiante, né, passar uma borracha no passado. Jean Turco, sua primeira intervenção aí, como é que você acompanhou? Colocamos aí 2 trechos já do Bolsonaro. E de que forma você acha que esse movimento pode influenciar a política? Você sempre tem essa visão mais técnica, né, de interesses dos políticos lá no Congresso. O grande pêndulo que a gente tem no Brasil é o famoso centrão. De alguma forma isso pode balançar lá a relação entre os poderes e desequilibrar um pouco para o lado do Bolsonaro tudo que vem acontecendo? Olha, boa noite a todos. Bem, foi obviamente uma manifestação muito importante. Também considero um sucesso político de Bolsonaro da direita. Realmente encheu a Paulista. Aí, claro, começa a luta dos números, né? Quem acha que teve mais, pessoas que acham que teve menos, etc. E foi muito importante porque exatamente fazia muito tempo que a direita não se reunia e que estava acuada de forma geral. Então isso dá ânimo à direita para tentar retomar as ruas e tentar se reorganizar de forma geral e mostrar, obviamente, os músculos, né? Então há também essa manifestação de números, de poder, etc. Acho que um detalhe que foi muito estratégico foi a escolha de fazer essa manifestação só em São Paulo, em lugar de fazer de forma espalhada no país como um todo, porque em São Paulo você tem mais chance que dê certo, e sendo o estado de Tarcísio aliado, você tem mais chance de controlar a manifestação por parte dos organizadores e evitar que tenha infiltrados, que tenha violências, que tenha cartazes ou frases contra o STF, que sabemos que hoje não pode ser criticado, etc. E que eventualmente a polícia militar, sob controle do governador aliado, poderia e teria intervindo de forma automática, forte, etc. Enquanto, por outro lado, você não teria essa certeza em outros estados, né? Foi importante, então, pelos números, foi importante também por quem participou. O Bolsonaro não foi abandonado, porque participaram 4 governadores de estados, o prefeito de São Paulo, importantes deputados, etc. E, obviamente, tem uma questão que de fato é uma manifestação pró-Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, etc. Mas também, por outro lado, é uma manifestação mais ampla, na verdade, né? Da direita de forma geral e de cansaço dessa perseguição política, né? E ali tem um outro aspecto, que também é um aspecto de quem será o sucessor, a propósito de eleições, nas próximas eleições de Bolsonaro. Então você viu lá, nós todos vimos lá, Michele, Zema, Tarcísio, Caiado, etc. Alguns deles discursaram, outros não. Então há este jogo importante de cálculo político individual de cada um, de marcar presença, mas se posicionando e discursando ou menos, etc. Veremos um pouco na definição disso aí. Uma das dificuldades é que, obviamente, Bolsonaro não tem um partido próprio, né? Pelas várias estruturas da política brasileira, sabemos que existem esses partidos de aluguel. Então ele mudou recentemente de partido. Ele tem um partido digital. Ele é o partido online
o partido do Twitter, etc., de um povo, de um grupo de pessoas que apoiam Bolsonaro digitalmente, online, em qualquer partido ele fosse, e que apoiam ele como pessoa de forma específica. Também avalio também como muito importante a cobertura da mídia internacional. Por quê? Porque, a meu ver, essa questão de apelar ao exterior é talvez uma das poucas vias de saída possíveis, porque internamente hoje não há chance nenhuma. Será repressão até o fim, não tem para onde apelar, não tem pedido de anistia que conte e tal. Agora, se você tentar mostrar para o sistema internacional, para a opinião pública internacional, que na verdade as questões são um pouco mais complexas do que parece, e talvez tentar apelar à mídia internacional, também a organismos internacionais, a tribunais internacionais, talvez isso pode, e aí ter no mínimo duas narrativas, né, duas versões sobre o 8 de janeiro, etc., já isso pode começar a mudar um pouco as coisas. E neste sentido teve aquele episódio do jornalista português de Portugal, que foi parado no aeroporto, foi interrogado pela Polícia Federal, etc., que obviamente gerou muito constrangimento. Teve uma questão, parece que alguém falou que ele precisaria de visto para entrar para trabalhar, enquanto isso não é verdade. Jornalistas que ficam por menos de 90 dias ou 60, agora não me lembro, acho que 90, não precisam de visto para isso. Este é um dos princípios básicos da mídia internacional, e isso pegou muito mal, né? Isso é coisa típica de países autoritários, onde não há, por quanto não foi preso, etc., mas houve uma intimidação aí, um questionamento, né? E depois foi liberado, ele pode trabalhar tranquilamente, etc. Mas isso não é típico de um país democrático, né? E isso, a meu ver, pode dar errado, pode ser o tiro que sai pela culatra. Porque se comportar assim com a mídia internacional não vai ser tolerado e vai mostrar realmente o que está acontecendo de fato. E a última questão que eu queria trazer é a questão do discurso de Bolsonaro, que de fato foi bem mais moderado dos últimos discursos em praça, onde ele até acenou a uma possível desobediência civil contra ordens ilícitas, ilegais e imorais que não deveriam se cumprir, segundo ele, etc. E hoje, obviamente, ele foi assessorado a ser mais tranquilo, pediu até a anistia. Isso também pode funcionar como preparação para uma eventual prisão dele, que eventualmente ainda não está, ainda está em jogo, ainda está possível. E, obviamente, essa questão da minuta, que está sendo considerada para ser colocada também nas investigações da PF, junto com o discurso de Malafaia, que foi o momento, o pico mais forte, mais agudo, e foram deixados a outros protagonistas os tons mais duros. Ele realmente se manteve num papel de união da direita, mas também de preparação para uma eventual prisão dele. Então avalio como algo muito importante, e obviamente a esquerda agora vai reagir ainda, está preparando uma nota, alinhando uma fala. Vimos esses dias que não quiseram nem responder à mídia sobre uma pergunta sobre este caso, e também vai responder nos fatos. Ele parece que vão organizar também alguns processos para tentar mostrar números e músculos também.